O modelo que nós vamos apresentar aqui pode contribuir para a análise de diversas propostas políticas, como o Programa de Renda Mínima e a desoneração da folha de pagamentos. Agora, nós vamos iniciar nossa investigação sobre o que está por trás da curva de demanda, os determinantes da demanda. Para isso, nós vamos tentar identificar os principais fatores que determinam a demanda de um indivíduo por um bem. Quais os principais fatores que influenciam as escolhas dos consumidores? Ao fazer escolhas de consumo, os indivíduos enfrentam restrições financeiras. Quanto eles dispõem para gastar com a compra de bens e serviços? Nós vamos chamar isso de renda do indivíduo, representaremos por R. Ao fazer suas escolhas de consumo, os indivíduos estão limitados às cestas de consumo que eles podem comprar com a sua renda. Suponha que há L bens que esse indivíduo pode comprar, e XI representa a quantidade de um bem I e PI o preço do bem I. O gasto do indivíduo com bem I é igual a quantas unidades do bem I ele compra vezes o preço de cada unidade do bem I. Se nós somarmos o gasto do indivíduo com cada bem na economia, os L bens, nós teremos o gasto total do indivíduo na compra de bens. Esse gasto não pode ultrapassar a renda do indivíduo R. Todas as combinações de quantidade de bens que satisfazem essa restrição podem ser consumidas pelo indivíduo. Nós dizemos que está dentro do orçamento do indivíduo, pertencem ao conjunto orçamentário do indivíduo. Para simplificar e facilitar a representação gráfica, nós assumiremos inicialmente que há somente 2 bens de consumo. Não é difícil estender para o caso de L bens, mas eu queria manter o mais simples possível nesse momento. Neste caso, a restrição orçamentária fica o gasto do indivíduo com bem 1 mais o gasto com bem 2 não pode ultrapassar sua renda R. Vamos focar agora na fronteira do conjunto orçamentário, as combinações de quantidade de bens em que o indivíduo gasta toda a sua renda. Nós chamamos isso de equação orçamentária. Eu gostaria de representar graficamente todas as combinações de quantidade dos bens 1 e 2 que o indivíduo pode comprar com a sua renda R. Eu vou colocar a quantidade do bem 1 no eixo horizontal e do bem 2 no eixo vertical. Para representar graficamente, eu posso resolver y em função de x, no caso aqui, x2 em função de x1. Isolando x2 nessa equação, temos... Trata-se de uma reta de intercepto vertical R sobre P2 e inclinação menos P1 sobre P2. Se o indivíduo gasta toda a sua renda R na compra do bem 1, cada unidade do bem 1 custa P1, ele vai conseguir comprar R sobre P1 unidades do bem 1. O que aconteceria com a reta orçamentária se a renda do indivíduo dobrasse? O intercepto vertical dobra e o intercepto horizontal também. A inclinação não depende da renda, fica igual. E se a renda e todos os preços na economia duplicassem todos simultaneamente? O intercepto vertical fica 2R sobre 2P2, o 2 cancela, e o intercepto é o mesmo. O mesmo para o intercepto horizontal. A inclinação fica menos 2P1 sobre 2P2, a mesma. Nada muda quando todos os preços e rendas dobram simultaneamente. Isso é o que ocorre em uma economia perfeitamente indexada. Todos os preços se atualizam simultaneamente na mesma proporção. A indexação no mundo real nunca é perfeitamente sincronizada, mas nós nos aproximamos bastante disso quando vivenciamos um período de hiperinflação no Brasil.
uma inflação de 82% ao mês, como foi o caso em março de 1990, não teria sido possível manter a economia minimamente operacional de outra forma. Os preços nos supermercados precisavam ser remarcados constantemente. Não se usava código de barras naquela época. Os supermercados contratavam um exército de pessoas equipadas com máquinas remarcadoras de preços para reetiquetar cada item no supermercado. Ao mesmo tempo, os salários e pagamentos todos subiam com frequência. Um porém é que no dia do pagamento do salário, a pessoa tinha que correr para o supermercado e comprar tudo que dava para estocar, porque no dia seguinte o poder aquisitivo do salário já era menor. Por último, eu queria considerar a alteração no preço de um bem somente. Em particular, um aumento no preço do bem 1. Se a pessoa gastar toda a sua renda na compra do bem 1, com a mesma renda, mas um preço mais alto, ela comprará uma quantidade menor do bem 1. Como nem a renda nem o preço do bem 2 mudaram, se ela quiser gastar toda a sua renda na compra do bem 2, ela continua comprando a mesma quantidade. O intercepto vertical é o mesmo. O indivíduo pode escolher qualquer combinação de quantidade do bem 1 e 2, ou cesta, que custa exatamente sua renda ou menos. O indivíduo pode comprar qualquer cesta nesse conjunto. Mas qual exatamente ela vai comprar? Isso vai depender das suas preferências. Vamos falar um pouco sobre diferentes tipos de preferências e formas de descrevê-los. Suponha que eu estou tentando descrever as preferências de um indivíduo entre dois bens: roupas e refeições em restaurantes. Aqui eu tenho o número de idas a restaurantes em um mês e aqui a quantidade de peças de roupa que o indivíduo consome em um mês. Eu vou pegar um ponto qualquer nesse gráfico. Digamos que o consumidor está aqui com 5 refeições e 5 peças de roupa. Compare isso com uma combinação em que ele tem mais roupas e mais refeições, digamos 10-10. Ele provavelmente prefere a combinação 10-10 à combinação 5-5. Em todas essas combinações aqui, ele tem mais dos dois bens. Então, ele deve preferir cada uma dessas combinações à combinação 5-5. Aqui, ele tem menos e está pior. Entre esses dois conjuntos, deve existir combinações em que ele é indiferente. Tanto faz. Digamos que ele gosta da combinação 3 refeições e 8 peças de roupa, tanto quanto da combinação 5-5. Se pegarmos todas as combinações de refeições e peças de roupa, em que ele é indiferente entre a combinação e a combinação 5-5, teremos um conjunto de cestas exatamente indiferentes entre si, que chamamos de curva de indiferença. As cestas acima da curva de indiferença são melhores e as cestas abaixo são piores. Nós podemos repetir o mesmo procedimento para todos os pontos nesse gráfico e teríamos a curva de indiferença associada a cada ponto neste gráfico. Quando você for desenhar o mapa de indiferença de um indivíduo, esteja atento para não desenhar curvas de indiferença se cruzando. Para preferências coerentes, isso não pode acontecer.
Suponha por absurdo que isso acontece. Duas curvas de indiferença distintas se cruzam. Aqui, A e B pertencem à mesma curva de indiferença. Logo, A é indiferente a B. Como A e C pertencem à mesma curva de indiferença, A e C são indiferentes. Se as diferenças são coerentes, isso implicaria que B é indiferente a C. Mas B e C pertencem a curvas de indiferença distintas e não podem ser indiferentes. Chegamos a uma contradição. Por isso, curvas de indiferença não podem se cruzar. Para a maioria das situações relevantes, é razoável supor que uma quantidade maior do bem é preferida a uma quantidade menor. Mais é melhor. Se o indivíduo tem uma quantidade maior dos dois bens, ele estará necessariamente melhor. Ele não pode ser indiferente. Por isso, a curva de indiferença não pode ser positivamente inclinada ou ter segmentos positivamente inclinados. Também é razoável supor que o indivíduo gosta de consumir os dois bens e valoriza a diversificação no seu consumo de bens. Quanto menos ele tem do bem 1, mais ele precisa ser compensado com outro bem para aceitar uma mesma redução na quantidade do bem 1 e permanecer na mesma curva de indiferença. Isso gera esse formato convexo da curva de indiferença. Até aqui, nós usamos curvas para representar as preferências. Mas nós podemos representar as preferências por meio de uma função. Nós podemos atribuir um número para cada curva de indiferença. Esse número pode ser maior quanto mais distante da origem for a curva de indiferença. E essa ordenação representa as preferências. Por exemplo, podemos atribuir o número 2 para todas as cestas nesta curva de indiferença. 4,2 para todas as cestas nesta curva e 100 aqui. O importante é atribuir um número maior para cestas melhores. Poderia ser 5, 20, 50. Esses números só servem para ordenar as cestas, nada mais. A função que atribui números maiores para cestas melhores, nós chamamos de função utilidade. Perceba que a função utilidade que descreve uma preferência não é única. De fato, se vê uma função utilidade que descreve uma preferência, qualquer função crescente de V também é uma função utilidade que descreve as mesmas preferências, porque funções crescentes preservam a ordenação das cestas. Uma medida relacionada que será bastante útil é a variação na utilidade por unidade de variação na quantidade de um bem. Essa medida é chamada de utilidade marginal do bem. Para variações suficientemente pequenas na quantidade do bem 1, essa taxa de variação se torna uma derivada. Por exemplo, a utilidade marginal do bem 1 é a derivada da função utilidade em relação ao bem 1. O mesmo para o bem 2. Qual cesta a pessoa escolherá dentre as cestas que respeitam a sua restrição orçamentária? Ela escolherá a sua cesta preferida dentre aquelas que ela pode comprar.
a cesta de maior utilidade no seu conjunto orçamentário. Nosso trabalho é maximizar a utilidade do indivíduo respeitando o seu orçamento. Isso é um problema de otimização com restrição. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar o teorema de Lagrange. O primeiro passo é construir uma função auxiliar que nós chamamos de função lagrangiana. Ela é igual à função objetivo que nós queremos maximizar, mais o multiplicador de Lagrange multiplicado pela restrição igualada a zero. Segundo o teorema de Lagrange, na solução deste problema de otimização, algumas condições precisam ser satisfeitas. Especificamente, a derivada da função lagrangiana em relação a todas as variáveis do problema, incluindo o multiplicador de Lagrange, precisam ser iguais a zero. Essa é a função lagrangiana, no nosso caso, derivando em relação a x1, a derivada da função utilidade em relação a x1 nós chamamos de utilidade marginal do bem 1. Aqui tem x1, derivando em relação a x1. Para x2 é bem parecido. Por último, em relação ao multiplicador de Lagrange, a derivada é a própria restrição. Dividindo a primeira condição pela segunda, temos: na escolha ótima, essas duas condições precisam ser satisfeitas. Vamos praticar um pouco. Essa é uma questão da ENAD. No enunciado, ela dá a função utilidade e pede para você dizer se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. A primeira é sobre quanto ele gasta com cada bem. O gasto dele com o bem X será o preço do bem X vezes quantas unidades do bem X ele consome. Para saber quantas unidades ele consome do bem X, precisamos encontrar a escolha ótima do indivíduo. Na escolha ótima, duas condições precisam ser satisfeitas. Aqui não é bem 1 e 2, e sim bem X e bem Y. Fazendo as devidas adaptações, nós temos: essa é a função utilidade que eu copiei do enunciado. A utilidade marginal do bem X deriva a função utilidade em relação ao bem X. O mesmo para Y. Multiplicando ambos os lados da igualdade por X e PY, temos: substituindo na restrição orçamentária, resolvendo para X, substituindo X na primeira condição, o gasto com bem X. Substituindo a quantidade ótima do bem X, temos o mesmo para o bem Y. Se substituirmos a renda de R$100, como a afirmação pede, nessas equações, teremos o gasto com cada item é R$50, verdadeira. A inclinação da curva de indiferença é tão importante que nós damos um nome para ela. É a taxa marginal de substituição. Ela é definida como a taxa a qual o consumidor está propenso a substituir um bem pelo outro na margem e ainda permanecer na mesma curva de indiferença. Para visualizar isso, vamos pegar um ponto A qualquer em uma curva de indiferença. Agora,
Se eu reduzir a quantidade do bem 1 neste montante, quanto eu precisaria compensar esse indivíduo com o bem 2 para deixá-lo indiferente? A taxa a qual ele está disposto a trocar o bem 1 pelo bem 2 e permanecer na mesma curva de indiferença é e pode ser representada como a inclinação da reta que une esses dois pontos. Eu poderia considerar uma redução menor na quantidade do bem 1. E nesse caso, a taxa de variação se aproximaria mais da inclinação da reta tangente ao ponto A. Quanto menor a variação em x1, mais próximo eu fico da inclinação da curva de indiferença no ponto A. No limite, quando a variação em x1 tende a zero, nós teremos a inclinação da curva no ponto A, que nós chamamos de taxa marginal de substituição. Nota que ela representa a taxa a qual o indivíduo está disposto a trocar o bem 1 pelo bem 2 e ainda permanecer na mesma curva de indiferença. Isso para variações bem pequenas. Considere duas cestas, A e B, suficientemente próximas. Quando eu me movo da cesta A em direção à cesta B, a utilidade vai variar por dois motivos. Porque eu estou variando a quantidade do bem 1. 2, porque eu estou variando a quantidade do bem 2. Qual a variação na utilidade porque eu estou variando a quantidade do bem 1? É quanto eu vario a utilidade para cada unidade de variação na quantidade do bem 1, ou seja, a utilidade marginal do bem 1, vezes a variação total na quantidade do bem 1. Qual a variação na utilidade porque eu vario a quantidade do bem 2? É quanto eu vario a utilidade para cada unidade de variação na quantidade do bem 2, utilidade marginal do bem 2, vezes a variação total na quantidade do bem 2. Se A e B estão na mesma curva de indiferença, a variação total na utilidade é zero. Igualando ΔU a zero, resolvendo desta forma, temos. Mas como nós vimos no slide anterior, para variações suficientemente pequenas, esta é a inclinação da curva no ponto A, que nós chamamos de taxa marginal de substituição. Logo, a taxa marginal de substituição pode ser calculada como a razão das utilidades marginais do bem 1 e 2. Dar um nome para a inclinação da curva de indiferença e saber como calculá-la é bastante útil quando nós resolvemos o problema de maximização da utilidade do consumidor por meio de visualização gráfica. Vamos fazer isso agora. Eu quero encontrar a cesta no conjunto orçamentário do indivíduo que esteja associada à maior utilidade possível. Quanto mais distante da origem, maior a utilidade do indivíduo. Eu preciso escolher a cesta no conjunto orçamentário associada à curva de indiferença mais distante da origem. Esta mais alta aqui não tem nenhum ponto na reta orçamentária, então esquece. Para esta aqui, nós temos cestas no conjunto orçamentário, mas há cestas acima da curva de indiferença e, portanto, melhores dentro do orçamento do indivíduo.
Enquanto a curva de indiferença cruza a reta orçamentária, haverá cestas melhores dentro do orçamento. Apenas quando a curva tangencia, apenas toca na reta em um único ponto, não há como melhorar a situação do indivíduo respeitando o orçamento. Para preferências desse tipo, convexas e arredondadas, na escolha ótima, a inclinação da curva de indiferença deve ser igual à inclinação da reta orçamentária. A inclinação da reta orçamentária, nós já sabemos, é menos P1 sobre P2. E a inclinação da curva de indiferença nós chamamos de taxa marginal de substituição. E pode ser calculada pela razão das utilidades marginais 1 e 2. Para as preferências consideradas aqui, em um ótimo interior, a condição de tangência precisa ser satisfeita. E, é claro, precisa ser uma cesta na restrição orçamentária. Note que essas são exatamente as mesmas condições obtidas aplicando o Teorema de Lagrange. Eu vou aplicar essas condições para encontrar a escolha ótima para o caso de uma função utilidade específica. Essa função é um exemplo de uma função utilidade do tipo Kolbe-Douglas. Por sinal, a função do exercício anterior também era uma função do tipo Kolbe-Douglas. As duas condições que precisam ser satisfeitas na escolha ótima, derivando a função utilidade em relação ao bem 1, o mesmo para o bem 2, simplificando, igualando a razão dos preços, substituindo na restrição orçamentária, resolvendo para x2, substituindo na primeira condição. Aqui nós temos as escolhas ótimas do indivíduo em função dos preços e da renda do indivíduo. São as quantidades que o indivíduo compra de cada bem, demanda de cada bem em função dos preços e da renda. São as funções demanda do indivíduo. Se você conhece a função demanda por um bem de cada indivíduo na economia, você pode obter a demanda de mercado. Como? Para cada preço, nós somamos as quantidades demandadas de cada indivíduo a esse preço. Como a quantidade fica no eixo horizontal, é uma soma horizontal de equações de demanda. Só fica atento que a equação de demanda para cada indivíduo, ela só está definida para quantidades demandadas positivas. Nós vimos que as funções de demanda por um bem dependem dos preços e da renda. Agora eu gostaria de considerar como a demanda varia conforme nós variamos os parâmetros do modelo, preços e renda. Primeiro eu vou considerar uma variação na renda. Para muitos bens, um aumento na renda causa um aumento na sua demanda. Nós chamamos esses bens de bens normais. Após um aumento na renda, para cada nível de preço do bem, agora a quantidade demandada será maior. A curva de demanda se desloca para a direita. Mas há bens que, quando a renda aumenta, a quantidade demandada cai. Por exemplo, eu andava bastante de ônibus quando eu era jovem, mas assim que eu comecei a ganhar um dinheirinho,
eu deixei de andar de ônibus e comecei a fazer algumas das minhas viagens de avião. Após um aumento na renda, minha demanda por passagens de ônibus caiu. Nós chamamos esse tipo de bem inferior. Geralmente são produtos de baixa qualidade. Vamos considerar variações no preço agora. Se um bem fica mais caro, as pessoas consomem menos dele. Isso é comum. Nós chamamos esses bens de bens comuns. Essa relação negativa entre preço e quantidade demandada do bem é verdadeira para praticamente todos os bens na economia. Por isso dizemos que essa relação é praticamente uma lei na economia e chamamos de lei da demanda. Os bens que não respeitam essa lei nós chamamos de bens de Giffen. Mas é raro uma situação dessa ocorrer. É até difícil pensar num exemplo. Eu vou propor um contexto para isso. Imagina que uma pessoa vai passar 5 dias viajando para um treinamento e nesse período a empresa dessa pessoa reembolsará até R$100 das suas despesas com almoço nesses 5 dias. Ela precisa apresentar os recibos para receber o reembolso. Há 2 restaurantes, um simples e um sofisticado. Inicialmente, o preço do restaurante sofisticado é R$35 e o do simples é R$20. Se essa pessoa não quer gastar nada do seu bolso, ela vai 5 vezes no restaurante simples e nenhuma no restaurante sofisticado. Agora, se o preço do simples cai para R$10, nesse caso, com R$100, a pessoa pode ir 2 vezes no restaurante sofisticado e 3 vezes no restaurante simples. O preço do restaurante simples caiu e a sua demanda caiu de 5 para 3. Agora, nosso último exercício de estática comparativa. Uma variação no preço do outro bem. Se o preço da gasolina sobe, a demanda por etanol aumenta. Esses 2 bens são substitutos. Para cada nível de preço da gasolina, a demanda por gasolina aumenta após o aumento no preço do etanol. A curva de demanda por gasolina se desloca para a direita. Outro exemplo, passagens aéreas e de ônibus. Se o preço da passagem aérea cai, a demanda por passagens de ônibus cai. Já o carro e a gasolina são bens que os consumidores consomem juntos, se complementam. Se o preço do carro cai, a demanda por gasolina sobe. Outro exemplo, se o preço do despacho de bagagem sobe, a demanda por passagens aéreas cai. Esse arcabouço teórico que nós desenvolvemos também pode ser aplicado para examinar as escolhas dos trabalhadores entre consumo e lazer. Eu vou representar no eixo vertical o consumo de bens e serviços, especificamente será dinheiro para gastar com bens e serviços, e no eixo horizontal eu vou representar o tempo que essa pessoa dedica a atividades de lazer por semana. Precisamente será o tempo gasto com tudo que não for trabalho. A semana tem 7 dias, cada dia 24 horas, então o máximo de tempo que uma pessoa pode dedicar ao lazer em uma semana é 168 horas.
Imagina que essa pessoa, mesmo que ela dedique todo o seu tempo ao lazer e não trabalhe em nada, ela ainda tem algum dinheiro para gastar com bens. Pode ser a ajuda de um parente, por exemplo. Suponha que esta renda que não advém do trabalho é de R$. Então, uma possibilidade para essa pessoa é dedicar todo o seu tempo ao lazer e consumir R$, com a compra de bens. Suponha que para cada hora que a pessoa dedica ao trabalho, ela recebe o salário de R$. Para cada hora que ela abdica de lazer, ela pode aumentar o seu gasto com consumo em R$. Eu vou começar aqui neste ponto e uma redução de 1 hora de lazer permite o aumento de R$ no consumo. Eu vou continuando esse processo de hora em hora até eu construir todas as possibilidades de consumo de lazer dessa pessoa. Essa reta representa todas as combinações de consumo e lazer factíveis para essa pessoa. Suponha que essa pessoa tenha preferências do tipo convexas e arredondadas. Qual a curva de diferença mais distante da origem que tem pelo menos um ponto nesse conjunto de possibilidades de consumo? Na escolha ótima, a condição de tangência deve ser satisfeita. Agora, qual é a equação que representa este conjunto de possibilidades de consumo da pessoa? O que chamamos de restrição orçamentária. Quanto de dinheiro a pessoa pode gastar com bens? A sua renda não advinda de trabalho, Z, mais sua renda advinda de trabalho, que é quanto ele ganha por hora, vezes o número de horas que ele trabalha, que é o total de horas que ele tem em uma semana, menos o número de horas dedicadas ao lazer. Isso pode ser reescrito da forma que escrevemos anteriormente e temos Agora, digamos que nós temos aqui um trabalhador autônomo e os diversos agentes na economia estão totalmente insensíveis à pandemia. Nesse cenário bem simplificado, a pandemia não afeta em nada este indivíduo. Mas o governo gostaria de desestimular este trabalho como forma de conter o contágio. O que ele pode fazer? Se o governo aumenta a renda não advinda do trabalho dessa pessoa, em Y$, por exemplo, o conjunto orçamentário dessa pessoa se desloca para cima, em Y$. Nota que o salário por hora não mudou, a inclinação é a mesma. Se lazer é um bem normal para essa pessoa, o aumento de renda aumenta o seu consumo. Ele dedica mais horas ao lazer, o que significa que ele dedica menos horas ao trabalho. Entre outras implicações, o auxílio emergencial pode funcionar como uma forma de não deixar a pessoa desesperada por um trabalho durante a pandemia. É importante frisar que o desestímulo ao trabalho não necessariamente é sempre algo ruim. Por exemplo, suponha que estamos falando da escolha de horas dedicada ao trabalho dos membros de uma família em uma situação de pobreza. Se
para aumentar o número de horas dedicadas ao trabalho da família, será preciso que até as crianças trabalhem, isso não é desejável. Do ponto de vista da sociedade, dar condições para que essas crianças estudem pode ser uma das formas mais baratas de lidar com uma série de problemas sociais que se perpetuam no país. Agora, suponha que a pandemia acabou e o governo agora quer estimular o trabalho formal. O que o governo pode fazer? A redução dos impostos sobre o trabalho, o imposto que Paulo Guedes chamou de o mais cruel de todos os impostos, pode contribuir aqui. A desoneração da folha de pagamentos estimularia as contratações por parte das empresas. Deslocaria a curva de demanda para o trabalho para a direita e aumenta o salário de equilíbrio. Para cada hora dedicada ao trabalho agora, a pessoa recebe um salário maior. A reta orçamentária fica mais inclinada. Quando o custo de oportunidade do lazer aumenta, as pessoas consomem menos lazer e dedicam mais horas ao trabalho. Esse processo produz uma curva de oferta de trabalho positivamente inclinada. Eu deixei algumas questões de provas passadas aqui nos slides para você estudar. Na questão 1 da prova de 2018, nós ilustramos com exemplo numérico que o imposto sobre o consumo de um bem é pior para um consumidor representativo do que um imposto sobre a renda que gera a mesma arrecadação para o governo. Isso também pode ser demonstrado para o caso geral. Na questão 1 da prova de 2019, nós ilustramos com exemplo numérico que uma transferência de renda para um caminhoneiro representativo custaria menos para o governo do que um subsídio para o diesel. Funções de utilidade são amplamente utilizadas em trabalhos científicos na área de economia. Eu vou mencionar brevemente aqui apenas um estudo que eu realizei sobre mobilidade social entre gerações no Brasil. Perceba, uma certa desigualdade de renda é esperada em uma sociedade em que as pessoas têm diferentes preferências e são livres para fazer suas escolhas. Talvez alguém valorize o tempo com a família e um consumo sustentável. Outro só consegue ser feliz se viajar para o exterior pelo menos uma vez por ano. Mas nota que numa estrutura meritocrática é essencial que a mobilidade social seja algo possível. Por isso que é tão importante estudos sobre mobilidade. No modelo que eu considerei, a utilidade dos pais depende do seu consumo hoje e do consumo do seu filho no futuro. Os pais podem gastar hoje ou investir em seus filhos, e quanto mais eles investirem, maior será a renda dos filhos amanhã e o consumo dos filhos amanhã. Esse é um problema de maximização de utilidade sujeita às restrições financeiras dos pais e às possibilidades de investimento dos filhos. Como a utilidade do pai depende do consumo do filho, que por sua vez vai depender do consumo do neto, e assim vai, esse é um problema de maximização intertemporal infinito. A solução desse problema gera algumas relações entre a renda e educação de algumas gerações. Usando dados da PNAD, do IBGE, e técnicas de regressão, foi possível estimar algumas dessas relações. E assim, foi possível estimar que a diferença em investimento em educação formal
explicam no máximo 21% das variações na renda dos indivíduos. Enquanto outras diferenças relacionadas às origens de um indivíduo, por exemplo, conexões familiares, cultura familiar, características herdadas, explicam pelo menos 26% das variações na renda. Essas estimativas podem ressaltar a importância de nos preocuparmos com o contexto geral da criança, não somente a educação formal. Eu vou retornar nessa discussão no vídeo sobre elasticidade, mas por hora eu só queria ilustrar o que pode ser feito com o arcabouço como desenvolvido nesta parte do curso. É isso e qualquer dúvida eu estou à disposição.